Só ligar o microfone, ligar o vídeo, compartilhar a tela e brilhar, beleza? Aí, para iniciar. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para resolver a prova do Colégio Militar, da Polícia Militar. Corta. Começando. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para corrigir a prova de 2023-2024 do Colégio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que começa lá na questão, parte de matemática, começa da questão 15 e vai em sequência. Então, vamos lá, vamos dar início, vou compartilhar aqui com vocês, para que a gente possa começar. Show. Vamos lá. A primeira questão de matemática é a questão de número 15. E ela fala o seguinte para a gente, né? Fala que dois alunos do sexto ano se divertiam com um jogo de cartas que traziam perguntas matemáticas. Aí ele fala, em uma determinada carta havia a seguinte pergunta: qual é a figura geométrica que, além de ser, no caso, um quadrilátero, possui todos os lados com o mesmo tamanho e também todos os seus ângulos iguais? Vamos lá. Então, ó, é um quadrilátero. Quadrilátero, eu tenho quadrilátero, quatro lados, tudo bem? Um quadrilátero que todos os seus lados são iguais, ele necessariamente só pode ser dois. Ele vai ser ou um losango ou ele será um quadrado. Qual é a diferença? O quadrado é o que tem os ângulos iguais, que são iguais a 90 graus, que é a soma dos ângulos, que dá 360, dividido por 4. Então, se esse quadrilátero, ele necessariamente, ok? Ele tem todos os lados iguais e ângulos iguais, necessariamente, ele tem que ser um quadrado, ok? Quando você olha para as alternativas, ao invés de pensar a resposta, pensar a partir das alternativas, fica um pouco mais fácil, porque repara as possibilidades de resposta que ele me dá. Ele me dá um retângulo. Vamos lá. Um retângulo, ele tem ângulos iguais? Tem. Ele é um quadrilátero? Sim. Ele tem lados iguais? Não. Ele tem apenas lados opostos iguais. Mas um retângulo, ele não tem todos os lados iguais. Beleza? Então, não pode ser um retângulo. Aí, quando você olha um triângulo, ele não é um quadrilátero, correto? Ele é um polígono de 3 lados, não de 4 lados. Então, não pode ser um triângulo. E, no último, um círculo, né? Cara, um círculo, ele não é um polígono. Um círculo,
ele é uma figura não poligonal, ele é uma figura de corpo redondo. Então, não pode ser um círculo. Com isso, a gente só teria como alternativa a letra D, que é um quadrado. Tudo bem? Dando continuidade. Questão de número 16 fala sobre sistema de numeração, né? E ele quer que eu pegue o sistema de numeração romano e passe o valor que está aí para o sistema de número decimal. Então, ele fala, o algarismo romano x, x e v tem o valor representado no sistema decimal igual a... Vamos lá, para relembrar isso, lembramos que x, né, a letra x do nosso algarismo, no algarismo romano, ela vai valer para a gente 10. Então, x vale no sistema decimal 10. Izinho, ele vale no nosso sistema decimal 1 e V vale no sistema decimal 5. Lembrando que sempre que temos números juntos, ok? Algarismos romanos juntos, esses algarismos têm que ser somados. E quando o algarismo menor vem antes do maior, tem que ser subtraído. Então, temos aqui, ó, x, x. X é 10 mais 10. E temos ali, ó, IV. IV, ó, repara que I é menor que V. Então, eu tenho que fazer a subtração. 5 menos 1. Então, aqui eu tenho 20 e 4. Então, x e V é 20 mais 4, 24. Então, essa é a representação desse número romano, ok? Desse algarismo romano, no sistema decimal, que é o sistema que nós usamos. Então, temos aqui gabarito, letra C, 24. Próxima questão. A questão fala o seguinte para a gente na questão 17. Ó. Os professores, né, do ICPM foram comemorar o aniversário do CBPM, Glauco, que é o Cabo da PM Glauco, né? Em um restaurante de Niterói. Esse restaurante cobra uma taxa de serviço de 8% sobre o valor total da conta. Quando a comemoração terminou, cada professor pagou sua comanda. Se o valor total que foi consumido por Glauco registrado na comanda foi de R$ 86,40, qual seria o valor sem a taxa de serviço? Qual é a ideia, então? A ideia é que ele quer saber quanto que o Glauco consumiu sem contar a taxa de serviço. Então, o que que eu posso saber aqui? O que que eu tenho que pensar? O valor pago por Glauco, que foi R$ 86,40, isso equivale a 108%. Como assim 108%? Eu posso dizer que 100% é o total consumido por Glauco. E 8% é a taxa de serviço. Então, eu sei que R$ 86,40 é igual a 108% do total consumido por Glauco, que eu não sei quanto vale, então, X. Justo? Continuando. Então, eu posso dizer que X seria igual a 86,40 dividido por 108%. Vamos lá, 108% é a mesma coisa que 1,08. Então, o que que eu sei? Que eu vou ter 86,40 dividido por 1,08. Quanto que dá isso? Vamos dividir. Ó. 86,40,4 dividido por 1,08. Para facilitar a minha vida, como que a gente tira essa vírgula daqui? Eu tenho duas casas após a vírgula, então para eliminar ela daqui, ok? Eu tenho que andar com a vírgula do meu dividendo aqui duas casas. Então, ó, andei para lá, quando eu andar de novo, eu tenho que acrescentar o zero. Então, o 86,40 vira 8.640.
Então, é 8.640 dividido por 108. Aí, vamos lá, ó. Vou pegar o 864 e pensar que número que multiplicado por 108 dá 884. Aí você pensa, ó, vezes 8 vai dar 800, 8 vezes 8, 64. Então, dá exatamente 8. 8 vezes 108, 864. Vai deixar resto zero. Para trazer esse zero para cá, eu jogo aqui 80. E acabou, resto zero. Então, o nosso grandíssimo amigo Glauco, o consumo dele foi num total de R$ 80 exatos. E, acrescentados 8% nisso, nós teríamos acrescentado 6,40 à sua conta. O que é interessante a gente ver numa questão desse tipo? É ver que, quando eu pego o valor total que foi acrescido de 8%, eu não posso simplesmente subtrair 8% desse valor, porque ao fazer isso, eu vou estar subtraindo 8% dos R$ 80, que foi o consumo do Glauco, e também estarei subtraindo 8% dos 6,40. Então, eu teria um valor menor que R$ 80 como resultado. Então, a gente sempre tem que fazer isso, ó. Pegar o valor e dividir por 100% mais o acréscimo que foi dado, que seria 8%. Show? Próxima questão. Questão de número 18 para gente. Ele fala, ó, se o professor Vasconcelos gasta 1 hora e 20 minutos no seu deslocamento da sua residência até o primeiro CPM em Niterói, então, ó, e na volta, né, ele gasta 1 hora e 55 minutos. Então, ó, indo, ele gasta 1 hora e 20. Voltando, ele gasta 1 hora e 55. Quanto tempo ele gastará em 3 dias? Vamos lá. Concorda comigo, então, que em um dia, indo 1 hora e 20, voltando 1 hora e 55, ele vai gastar 1 hora e 20 minutos, mais 1 hora e 55 minutos. Somando isso, a gente tem, ó, repare que a gente está fazendo uma soma agora de um sistema que é o sistema para tempo, horas e minutos. Esse é um sistema seccional, que é um sistema que a gente não conta até 10, até 100. A gente conta apenas até 60, ok? Então, toda vez que der 60, a gente tem que subtrair 1, somar 1 no caso. Então, vamos lá, ó. 20 mais 55. 20 mais 55, a gente tem aqui, ó. Vamos devagar. 5 mais 0, 5. 2 mais 5 vai dar 7. Opa, mas eu só conto até 60. Então, é 6. No caso, desculpa. Voltando. Então, fica 1, correto? Que a gente contou 60, subiu 1, sobra 1. Então, fica 6, 1 sobe 6, sobe 1. Porque os 60 minutos que eu tinha viraram 1 hora. Então, eu tenho que 2 mais 5 é 7. Então, eu tenho 70 minutos. 70 minutos equivalem a 1 hora e 10 minutos. Concluindo, 1 mais 1, 3. Então, a cada dia, ele leva 3 horas e 15 minutos. Ele quer saber quanto tempo ele levaria em 3 dias. Então, eu tenho que pegar essas 3 horas e 15 minutos e multiplicar por 3. Então, eu vou ter 3 horas e 15 minutos vezes 3. Vou botar direitinho aqui. Vezes 3. Concluindo, devagar, 3 vezes 5, 15, fica 5 sobre 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Então, 45 minutos. 3 vezes 3, 9. 9 horas e 45 minutos seria o nosso resultado. Beleza? Gabarito letra A para gente. Questão de número 19 da nossa prova. Ele fala: o professor Francisco comprou para a festa de aniversário do seu filho 30 fardos de refrigerante de 2 litros. Se cada fardo tem 6 refrigerantes, quantos litros ele comprou? Então vamos pensar. Ele comprou 30 fardos. Cada fardo tem 6 refrigerantes. Então, o total de refrigerantes que ele comprou é 30 vezes 6.
Fazendo essa conta, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Então, ele comprou um total de 180 refrigerantes. Só que cada refrigerante desse tem 2 litros. Então, o total de litros de refrigerante que ele comprou será de 180 vezes 2. 180 vezes 2, vamos armar a conta para fazer para ficar fácil, vezes 2, que é o dobro, vai ficar, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, fica 6, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Então, ele comprou um total de 360 litros de refrigerante. Gabarito letra D de dado para gente, ok? Próxima questão. Questão de número 20, ok? Questão de número 20, ele fala o seguinte para gente. Uma professora estava ministrando uma aula de matemática sobre MMC. Ao final da aula foi proposto um exercício para que os alunos fizessem. Esse exercício consiste no MMC entre 6, 8 e 12. Marque a opção que representa o MMC entre esses valores. Qual é a ideia? O grande legal é eu notar, ok? Que eu tenho aqui números que são múltiplos, 6 e 12, por exemplo. E sempre que eu tenho números múltiplos um do outro, por exemplo, 6 e 12, o MMC entre eles é o maior deles. Então, o que eu posso falar? Que o MMC entre 6, 12 e 8 vai ser a mesma coisa que o MMC entre 8 e 12 apenas. Vamos fazer os dois para que vocês notem que será igual, que serão iguais. 6, 8 e 12. Como que eu faço? Pego 6, 8 e 12 e vamos dividir por fatores primos, ok? Vamos começar pelo 2. Vamos dividir todo mundo por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Ainda dá para dividir alguns por 2, então eu ainda divido por 2. Dividido por 2 vai dar, ó, 3, não dá, então você repete. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. O 2 ainda dá para dividir por 2, então você divide novamente. Então, ó, repete o 3. 2 dividido por 2, 1. 3, repete de novo. Agora eu divido por 3, vai ficar 1, 1 e 1. E o produto desses fatores aqui será o nosso MMC. Então, o nosso MMC é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Beleza? Então, o MMC entre 6, 8 e 12 é 24. Reparem o seguinte, vamos fazer o MMC entre 8 e 12. O MMC entre 8 e 12, vamos lá, ó, por 2 vai dar 4 e 6, por 2 vai dar 2 e 3, por 2 vai dar 1 e 3, por 3 vai dar 1 e 1. Repara que deu a mesma conta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que eu já sei que é 24. Resumindo, o MMC entre 6, 8 e 12 é a mesma coisa do MMC entre 8 e 12. Por quê? Porque o MMC entre 6 e 12 é o próprio 12, já que eles são múltiplos um do outro. Então, uma curiosidadezinha legal para saber. Próxima questão. Questão de número 21. Ele pergunta: qual é a unidade de medida usada para a velocidade? Ok? Vamos lá. É legal a gente entender o seguinte, ó. A unidade de medida utilizada pela velocidade é sempre tempo, ok? No caso, espaço por tempo. Por quê? Porque eu sei que a velocidade é sempre variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, eu tenho sempre que ter essa correlação. Metros por segundo, quilômetros por hora, anos, luz, entendeu? Então, eu tenho sempre essa relação. Então, eu tenho aqui, ó, metro. Metro
ela é uma unidade de medida para espaço. Então, ó, ela é para medir deslocamento. Segundo é uma unidade de tempo. Litro é uma unidade de capacidade. Por exemplo, litros lá a gente usa, por exemplo, para medir a sua garrafinha de água. Você pega a sua garrafinha de água lá, sua garrafinha de água vai ter 300 ml, que equivale a 0,3 litros, entendeu? Então, é capacidade. Então, só sobra quilômetros por hora, que é, por exemplo, quando você está lá com seu papai e sua mamãe andando de carro, entendeu? No velocímetro do carro lá está quilômetros por hora. Na rodovia você pode andar a 60 quilômetros por hora, 70 quilômetros por hora. Então está aqui a nossa unidade de medida de velocidade, quilômetros por hora, ok? Mas lembrando que no sistema internacional de medidas, a o critério de velocidade para a gente, a nossa unidade de velocidade é metros por segundo, ok? No Sistema Internacional de Medida. Continuando, questão de número 22. Ele fala para a gente, ó, o filme Avatar, O Caminho da Água, conta com 3 horas e 12 minutos cada sessão. Então, para você conseguir assistir o filme ali completo numa sessão de cinema, você vai levar 3 horas e 12 minutos. Aí ele pergunta quantos minutos tem o filme. Então, repara, a única coisa que a gente tem que fazer é pegar a parte que está em horas e passar para minutos. Nós sabemos que cada 1 hora equivale a 60 minutos. Então, eu sei que 3 horas vão equivaler a 3 vezes 60 minutos. 3 vezes 60, 180 minutos. Então, se eu tenho 3 horas com 180 minutos, eu vou ter o filme, o total de 180 mais 12. 180 mais 12 será 2 mais 0, 2. 8 mais 1, 9. 1 mais nada, 1. Então, eu teria um total de 192 minutos esse filme, ok? Próxima questão. Questão de número 23 da prova. Ele fala o seguinte para a gente. As opções abaixo exibem nomes de figuras geométricas planas. Dentre as opções, qual é a única que exibe apenas nomes de polígonos, ok? Vamos lá. Para ser polígono, a gente sabe que não pode ser corpo redondo, ok? Então, polígonos são triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos e assim sucessivamente, ok? Então, vamos lá. Na letra A gente tem aqui, ó, círculo e triângulo. O triângulo, ele é um polígono, porém um círculo não. Círculo é um corpo redondo. Então, ó, não pode círculo. Pronto. Então, não pode círculo aqui, não pode círculo na B, não pode círculo na C. Logo, aqui eu tenho apenas polígonos, é triângulo e quadrado, que é um polígono de 3 lados e um polígono de 4 lados, ok? Então, com isso, temos gabarito, letra D de dado. Próxima questão. Questão de número 24. Ele fala, observe atentamente os segmentos de retas mencionados abaixo. Dentre esses segmentos, qual é o único capaz de dividir uma figura em metades de mesmo tamanho de forma espelhada? Ok? Vamos lá. Para fazer mais sentido, vamos pegar um exemplo, né? Vamos fazer um quadradinho aqui, para que nesse quadradinho a gente consiga pensar, né, nisso. Vamos lá, vamos fazer algumas retas, né? Por exemplo, essa reta aqui, vermelha que eu vou fazer, seria uma reta diagonal, ok? Então, ó, a diagonal de um quadrado é a que liga dois vértices não consecutivos, ok? Então, repare que a minha diagonal vai dividir o meu quadrado em duas partes, dois triângulos, e eles são espelhados. Se você usar aqui, ó, a minha diagonal como
eixo de simetria, você vai ver que isso é simétrico, por isso que espelhado. Então, já temos como resposta diagonal. Ou melhor dizendo, né? Vamos reler aqui rapidinho? Qual é o único capaz de dividir a figura em metades do mesmo tamanho diagonal? Perfeito. Então, temos aqui a diagonal. Repara que quando eu tenho uma vertical, essa vertical não necessariamente vai dividir ao meio, ok? Repara, antes de marcar ali o gabarito, vamos ver. Eu tendo uma vertical, vamos fazer uma vertical de verde. Eu posso ter uma vertical assim, uma vertical assim. Então, não necessariamente será espelhado, ok? Ah, então, não necessariamente será espelhado e nem muito menos em tamanhos iguais. Horizontal, idem, a gente pode falar a mesma coisa. Não necessariamente será espelhado ou de mesmo tamanho. E a perpendicular? A perpendicular é qualquer uma dessas formando um ângulo de 90 graus, beleza? Então, tem que formar um ângulo de 90 aqui. No caso, né, do quadrado, as verticais e horizontais serão perpendiculares. Mas no caso de outras figuras, não, ok? No caso de outros polígonos, não. Então, a única que tem essa propriedade de dividir os segmentos, dividir, né, a figura em metades de mesmo tamanho e espelhadas é a nossa digníssima, nossa incrível diagonal, beleza? Vamos botar aqui de azulzinho para manter o padrão e vamos continuar. Nessa 24 aqui, gente, a gente teria até um possível erro, né? Se eu não me engano, essa 24 foi até anulada na prova. Por quê? Porque dependendo do meu polígono, ok? Dependendo da minha figura, nem a diagonal vai dividir assim. Por exemplo, vamos pegar lá um pentágono, olha só que legal. Tem aqui um pentágono, um polígono, ok? De 5 lados. Vamos traçar essa diagonal aqui agora, ó. A diagonal de um pentágono, tracei aqui, ó. Ela vai dividir de forma espelhada? Não. Vai dividir ao meio? Não. Entenderam? Se eu traço aqui agora uma horizontal, opa, a horizontal nesse pentágono é a própria diagonal. Então, não. Vamos dividir uma perpendicular. Olha aqui. Essa perpendicular aqui, ela não necessariamente precisa estar aqui, né? Vamos lá. Uma perpendicular, por exemplo, à base, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, entendeu? Que nesse caso, essa perpendicular seria igual à vertical, né? Então, não necessariamente divide ao meio. Então, não posso nem afirmar isso. O gabarito, se eu não me engano, inicial foi diagonal, porém, essa questão foi anulada por conta desse erro teórico aí, né? Então, a gente escreve aqui, anulada. Então, é por isso que ela foi anulada, e por isso também que possivelmente eles configuraram como gabarito literal. Beleza? Continuando, né? Questão de número 25. Questão de número 25 da prova, ele fala o seguinte para a gente. Ao realizar uma tarefa diária de matemática, Guilherme efetuou a multiplicação das seguintes frações. Então, ele fez 2 quintos e 3 quartos, 2 sobre 5 vezes 3 quartos. E obteve o seguinte resultado. Vamos fazer essa multiplicação. Toda vez que eu tenho multiplicação de fração, 2 quintos vezes 3 quartos, é bem fácil de fazer, né? É só você fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 3, 6, dividido por 5 vezes 4, 20. Então, isso é igual a 6 vinteavos. O que acontece? Eu tenho aqui uma fração que é proporcional. É uma fração que o numerador e o denominador são múltiplos, eles têm o mesmo múltiplo em comum. Então, a gente tem que simplificar. Simplificar aqui por 2. Então, divide por cima, em cima e embaixo por 2. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. E agora eu tenho uma fração
irredutível. Gabarito, letra B. Gabarito, 3/10, ok? Questão de número 26. Ele fala para a gente assim, ó. O aluno Davi, do 8º ano do primeiro CPM, é o melhor jogador de basquete do time da escola. Em seus arremessos de 3 pontos, ele atinge 60% de acerto. Baseado nessas informações, se Davi fizer 10 arremessos, quantos pontos ele fará? Então vamos lá. O que significa para mim? Que de 10 arremessos que ele faz, ele acerta 60%. Cada arremesso dá 3 pontos. Então vamos primeiro descobrir quantos arremessos ele acertará. Então eu tenho que fazer 60% de 10. Vamos lá. Aqui tem um truquezinho, né, para descobrir essa porcentagem. Toda vez que eu tiver aqui 2 zeros, eu posso pegar e cortar, ó. 0 com 0 vai embora com a porcentagem. E o que me sobra é 6 vezes 1, que é igual a 6. Então, repara o seguinte. O aluno Davi, ele acertou dos 10, 6 arremessos. Opa, então 6 é o gabarito? Não, aluno. Por quê? Porque ele pergunta quantos pontos ele faz. E ele fala que cada arremesso são 3 pontos. Então, o total de pontos é igual a 6 vezes 3, que isso me dá 18 pontos. Gabarito letra C. Continuando, questão de número 27. Questão de número 27, ele fala: sabemos que no universo é considerado um sistema infinito, ok? Para medir parte desse sistema, qual é a unidade recomendada para essas distâncias? Pessoal, lembra, se eu tenho uma distância muito grande, ok? Não adianta eu usar metro, não adianta eu usar quilômetro, porque é muito, muito, muito grande. Miligrama também aqui, ó, é uma unidade de massa, ok? Miligrama é uma unidade de massa, não de distância. Então, só nos sobra anos-luz. Como assim? Ele pega a velocidade da luz, que, por curiosidade, né, é 3 vezes 10 à oitava, então isso significa que é 3 com 8 zeros. Então, isso significa que são 300 milhões de metros por segundo para definir, ok, essa distância. Então, como que eu defino essa distância? Eu andando a 300 milhões de metros por segundo durante um ano, eu vou andar um ano-luz, entendeu? Eu andando a 300 milhões de metros por segundo por 5 anos, eu vou andar 5 anos-luz. Então, essa é a medida utilizada para medir para espaço no universo. Última questão da nossa prova, questão de número 28, última questão de matemática. Ele fala: se 1 minuto tem 60 segundos, quantos segundos tem um dia? Vamos lá, primeira coisa, um dia tem 24 horas, ok? Uma hora tem 60 minutos, então um dia terão 24 vezes 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, um dia terá 24 horas vezes 60, no caso, 24 vezes 60, vezes 60 segundos. Agora, basta que a gente efetue essa multiplicação. Vamos lá. Então, eu vou ter 60 vezes 60 é a mesma coisa que 36 com 2 zeros, porque é 6 vezes 6 com 2 zeros. Então, a conta que eu tenho que fazer é 3.600 vezes 24. Qual é a dica que eu te dou aqui na hora da prova? Pegue esses 2 zeros e tira eles. Então, a gente vai fazer 36 vezes 24.
e no final da conta, a gente acrescenta 2 zeros ao final. Ok? Vamos lá efetuar essa conta. 4 vezes 6 vai dar 24. Fica 4 sobre 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Agora, quando eu for multiplicar as dezenas, eu acrescento um zero no início e começo a fazer as multiplicações. 2 vezes 6, 12. Fica 2, sobe 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. Faço essa soma agora. 4 mais 0, 4. 4 mais 2, 6. Eu multipliquei aqui. 4 mais 2, 6. 7 mais 1, 8. Então, 36 vezes 24, 864. Lembra que tem 2 zeros? Então, para fazer 3.600, adiciona-se 2 zeros. Então, eu tenho 86.400. Gabarito, letra B de bola, ok? Então, pessoal, mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com vocês e ficamos aqui com o término do gabarito da nossa prova de 2023/2024 do Colégio da Polícia Militar. Show? Tamo junto. Até a próxima.